Olá, pessoal! Hoje eu vim trazer um novo tema para a nossa reflexão. A maternagem plástica, o fenômeno bebê reborn. Vamos refletir sobre isso hoje? Eu convido você a acompanhar a reflexão. Eu vou estar trazendo alguns pontos para pensarmos juntos. Vamos seguir juntos? O primeiro ponto é que, ao presenciar esse fenômeno, eu me vi em contato com um pensador psicanalista que eu tive a oportunidade de conhecer na universidade, o Winnicott. O Winnicott, ele fala sobre, primeiro ponto, objeto transicional. O pensamento de Winnicott fala sobre a relação do bebê com um objeto quando está longe de alguém significativo que lhe passa segurança, a sua cuidadora em casa, sua mãe. Esse objeto, ele ganha um vínculo de afeto e ele desempenha um papel e uma função de conforto e segurança. É por esse motivo que é denominado objeto transicional. É nesse período em que se mantém um pouco distanciado da presença materna, que o objeto faz a relação, o movimento do acalento, da segurança e do conforto. E ali ele se aninha com aquele objeto que pode ser um paninho, uma chupeta, um ursinho. Aqui estamos falando de um conceito trazido no passado pelo Winnicott, certo? O objeto transicional, ele também se estendeu aí para a vida adulta, com outros conceitos. Ok. Vou agora trazer para vocês mais um ponto de questão para nossa reflexão. A vivência de um luto. Ponto 2. A vivência do luto. Luto aqui eu me refiro a uma frustração vivida, a uma perda, mesmo a morte. A morte de um sonho, de uma idealização, de um desejo, de uma meta de vida, de um padrão estabelecido que não pôde ser correspondido. Então, diante desse luto, o simbólico, ele pode vir com esse papel também do conforto, de suporte, para amparar um processo psíquico vivido. Vamos para o terceiro ponto de reflexão. Adoecimentos mentais. Existem quadros de adoecimentos mentais em que também existe relação simbólica com algum objeto, e pode ser uma boneca. Esse quadro de adoecimento mental, com a boneca ali, ela vem representar um papel no imaginário da pessoa que sofre. E nesse papel desempenhado, ali se mantém uma relação que lhe dá sustentação diante do cenário, do contexto vivido, do sofrimento vivido. Então, nós até o momento vamos entendendo que a criação do pensamento, ela passa a ter uma relação com a realidade, né? Com tudo isso, esse aqui é um texto que eu reproduzi, existe uma questão que a gente precisa refletir. Na fronteira entre realidade e imaginação, há uma preocupação de se desenvolver quadros de adoecimento. Então, um outro ponto muito importante é que estamos assistindo um cenário preocupante, de fato, porque existe um índice crescente de contágio desses pensamentos e sendo subsidiados por influências midiáticas. Há
com isso uma assimilação acrítica diante do status quo de quem está falando. Neste aspecto, não existe um senso crítico mesmo de ponderar de onde vem a fala e qual referencial a pessoa que fala tem por base para fundamentar o que comunica. Então, torna-se com isso uma linguagem de senso comum, é o famoso eu acho. E aqui a gente não está para falar eu acho, nem para abordar senso comum. Estamos aqui para refletir sobre questões psicológicas, tá certo? Então, o que torna mais comprometedor ainda que existe em torno disso uma rede de oportunistas se formando, que vão criando, né, em torno dessa situação, oportunidades ali de ganho próprio. Então, se tornam, inclusive, defensores ativos dessa perspectiva, mas sempre buscando o benefício de sua própria causa. E aí você que está me acompanhando até aqui já sabe, ou imagina qual seja a causa, né? Que seria um ganho financeiro. Então, em torno desse cenário, existe aí uma repercussão que acaba por enfatizar e reforçar a perpetuação desse padrão de pensamento. E a gente faz mais uma pausa agora para refletir, não é mesmo? Existe o risco também de você observar famílias se envolvendo e fazendo parte também, alimentando de alguma forma, participando dessa situação. É importante que todos nós que estamos aqui possamos trazer um olhar acolhedor e respeitoso, mas diante de tudo isso, nós já vamos entendendo que a relação simbólica com um objeto, um bebê, um boneco, uma boneca, que vai ali, passa a ganhar uma vida e fazer parte de toda uma rotina envolto dessa personagem na vida do ser humano, essa relação, ela vem para suprimir, ela pode ser sim um sinal e um sintoma de que algo no mundo interior não está bem. O melhor caminho é buscar ajuda para o ser adulto envolvido nesse cenário. Existe um risco importante a considerar do agravamento desse pensamento imaginário que passa a ser vivenciado como uma realidade. Esse agravamento seria, de fato, desenvolver uma relação com a realidade através de uma realidade paralela vivida, né? Esse é um ponto preocupante. Por isso, vem aí o alerta. Mas eu trouxe como tema a maternagem plástica. Porque aí observe agora que o bebê reborn, que é uma boneca de plástico, né, ela, na relação dessa maternagem, ela expressa pela perspectiva do adulto ali presente, suas necessidades como um bebê, de fome, de sede e de higiene, no momento que é percebido e pontuado pelo adulto.
Essa relação que eu trago plástica é que, nesse contexto específico, o objeto ele vem corresponder a uma necessidade do adulto, certo? Numa relação com um ser vivo, um bebê, ali na troca com o outro, o papel da mãe vem também preencher e corresponder a uma necessidade apenas dela mesma? Não. Há uma necessidade do outro. Quando o bebê, ele expressa por si sua necessidade de fome, de higiene, mesmo de afeto. Existe um ponto aí final que eu vou deixar também aqui para a nossa reflexão, tá bom? É o tempo em que vivemos, e eu vou voltar em um outro momento para falar especificamente sobre esse ponto, o tempo da solidão. A gente vai voltar aqui para falar sobre o desafio do porco-espinho. E aí, no cenário, num tempo de solidão, o objeto, o bebê, a boneca, ela pode corresponder também a uma necessidade emocional. Até aqui, refletimos sobre o bebê reborn, que está aí sendo um componente simbólico presente na vida das pessoas. E vemos como isso vai entrando em um crescimento e como vai ganhando mídia e influenciadores aí, confirmando a existência dessa necessidade, alguns levantando bandeiras em defesa de uma causa muito questionável, inclusive os oportunistas que oferecem tratamentos de saúde para a boneca. Então, é uma pausa agora para refletir não só sobre o indivíduo adoecido ou que está com o seu universo interior com alguma ferida emocional em sofrimento, para um cenário em que, neste momento, vemos uma sociedade passando por uma crise também emocional, mesmo, de se buscar, através de um objeto, um recurso para suprimir sua própria necessidade de afeto, de atenção, de presença. Até o momento, o que é que você que está aqui me acompanhando tem compreendido do cenário atual? Compartilhe aqui a sua opinião. Vamos estar encerrando esse nosso encontro reflexivo de hoje. Até o nosso próximo vídeo.